Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus, com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Mateus capítulo 7, verso 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Vamos orar? Deus poderoso, querido Espírito Santo, te agradecemos, Senhor, por este culto tão maravilhoso. Sabemos, Pai, que o Senhor está aqui. A tua palavra nos diz, Senhor, que quando nós nos reunimos em teu nome, aqui, assim o Senhor estará no nosso meio. Portanto, Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo está aqui, que Ele está aqui para nos abençoar, está aqui para nos ensinar, para nos orientar. E o momento da palavra, Senhor, é o momento onde nós aprenderemos o Senhor. A tua palavra diz, Senhor Deus, se nós ouvirmos e aplicarmos, nós seremos sensatos, nós estaremos de pé, nós estaremos fortalecidos, Pai, diante dos desafios que a semana nos reserva, Pai. Por isso, querido Espírito Santo, nós te pedimos, fala conosco nesta palavra, que esta semente, Senhor Deus, crie raízes, frutos, Senhor Deus, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém? Gente, quinta-feira agora nós tivemos um culto. Quem estava aqui na quinta-feira? Pouca gente aqui estava na quinta-feira. É bom porque eu vou ter que falar muitas coisas da mensagem de quinta-feira. Quinta-feira passada agora nós tivemos um culto que foi... É difícil nós falarmos o melhor culto, porque cada culto tem uma característica especial. A liberdade do Espírito Santo de Deus em agir é dele, ele realiza a obra como ele quer. Mas a verdade é que quinta-feira agora nós tivemos um culto eu diria de restauração no altar. Um culto onde nós nos quebrantamos de uma maneira sobrenatural. E é tão interessante como Deus faz, que a mensagem que Deus me deu, a linha que eu estava querendo seguir, era uma linha completamente diferente do que aconteceu no culto. O culto, na metade da mensagem eu tive que mudar a mensagem, o Espírito Santo levou para um outro lado. E nós entramos num período de adoração, de clamor, e já era 9:55 e nós estávamos aqui ainda jogados. Tinha gente de joelho, tinha gente com o rosto no piso, tinha gente na escadaria. O pessoal do louvor desceu para adorar. Enfim, foi lindo o que Deus fez. Mas Deus fez em cima desta palavra que eu comecei compartilhando e gostaria de terminar ela hoje. E eu tenho certeza que se aconteceu da forma que aconteceu, é porque o Espírito Santo ainda quer tratar com nós, ainda quer tratar conosco, ainda quer fazer a obra em nós. Nós que precisamos mudar tantas coisas na nossa vida, nós que temos promessa do Senhor, nós que temos propósito, temos chamados, nós que vamos exercer uma obra, nós que estamos aprendendo. Eu tenho falado sistematicamente aqui sobre essa condição da igreja, de nós sairmos um pouco do nosso problema em si, da nossa dificuldade em si, e auxiliarmos o outro, porque isso faz com que Deus venha com a sua mão sobre a nossa vida. Por muito tempo nós temos visto nas igrejas as pessoas trocando o abençoador pela bênção, as pessoas invertendo os valores e os princípios da palavra do Senhor. As pessoas, eu estava vindo aqui agora conversando com a minha avó sobre a forma como o culto acontece, e como muitas pessoas às vezes chegam só no momento da palavra no culto. Tem pessoas que, claro, tem pessoas que têm compromisso, principalmente durante a semana. Nós temos uma correria, às vezes você chega na igreja no horário que dá para chegar, você faz o máximo para chegar. Mas existem pessoas que elas não vêm no louvor, elas se acostumam a simplesmente chegar só na hora da pregação. Sabe o que é isso? Isso é uma característica do caráter humano, de querer só receber, mas não dar nada em troca. Sabe por quê? Porque o louvor é o momento onde nós damos ao Senhor, o momento onde nós
glorificamos a Deus, o momento onde nós entregamos ao Senhor a nossa adoração, o nosso sacrifício de louvor. Só que a nossa condição humana, nós queremos muito mais receber do que dar. Então, para muitas pessoas é muito melhor chegar no momento da palavra, porque o momento da palavra é o momento onde você recebe. Este momento agora é o momento onde Deus distribui sobre nós, onde Deus derrama sobre nós. Então a gente precisa prestar atenção nisso, porque sem querer muitas vezes a gente faz isso. Eu vou chegar na igreja só na hora da mensagem, eu quero só ouvir a mensagem, eu não gosto do louvor, eu não gosto. Não é, meu irmão, que você não gosta, é porque na hora do louvor você tem que abrir o teu coração, na hora do louvor você tem que entregar, na hora do louvor você tem que dar, ou seja, é você que faz para o Senhor. A hora do louvor é a hora que nós fazemos para Ele, a hora da palavra é a hora que Ele faz por nós. Então é importante nós adorarmos ao Senhor, nós chegarmos nos cultos, no momento onde começa o culto, e termos esse momento de adoração, porque é no perfeito louvor, é no momento da adoração que o Espírito Santo de Deus começa a agir na igreja. Ele começa a procurar aqueles verdadeiros adoradores, que estão adorando ao Pai em espírito e em verdade. Estas pessoas entram numa dimensão diferente na hora do culto, meu irmão, e quando a palavra vem, você está apto, preparado para o Espírito Santo agir na tua vida. O louvor, então o louvor não é um momento de show. A gente usa alguns instrumentos, luzes, a gente utiliza tudo que a gente pode utilizar, mas como um mecanismo para ficar mais bonito e tudo mais. Mas o que determina para o Senhor, o que de fato vale para Deus, é o coração aberto, é o coração querendo adorar ao Senhor. É um coração que, independente se a música está boa ou não está, se o culto não está bom, o culto não está bom, não é por causa de Deus, o culto não está bom por causa de nós. O culto quem faz somos nós. Então o culto bom é aquele culto onde todos estão adorando ao Senhor. É nossa responsabilidade, é minha, é sua, é de todos nós. E na quinta-feira eu comecei a pregar sobre isso, sobre chamado, sobre nós recebermos a promessa do Senhor, sobre nós alcançarmos as promessas do Senhor, e mais do que isso, sobre nós, através da vida, do exemplo da vida de Raabe, que eu quero compartilhar hoje com você, nós descobrirmos qual é a nossa vocação em Deus, nós descobrirmos o que Deus espera de nós, e principalmente nós entendermos que não importa aquilo que nós fizemos, não importa aquilo que já passou na tua vida, não importa o que você viveu na tua vida, se você tomar uma atitude de se relacionar com Deus hoje, Deus pode mudar completamente o destino da tua vida. Aquilo que era para a morte pode se transformar em vida, aquilo que era para a perdição, você encontra a salvação. Nós vamos ver isso. Então abre a tua Bíblia lá em Josué capítulo 2, depois você vai entender por que eu li esse texto, você vai entender. Mas a pregação, na quinta-feira eu comecei falando lá em Josué, e lá na história de Josué, deixa aberto aí, eu vou dar uma passeada ali pelo texto, capítulo 1, capítulo 2, e se eu for lembrando aqui os versículos, eu vou lendo para você vai acompanhando na Bíblia. Mas a história de Josué nos mostra um homem que foi um valente, um homem que venceu, um homem que realizou o propósito de Deus para a sua vida, um homem que alcançou a promessa do Senhor, um homem que nesta terra não veio a passeio. Tem muita gente que passa uma vida inteira nessa terra e não descobre qual é o propósito da sua vida, não descobre qual é o chamado que Deus tem para a sua vida, vive uma vida afastado daquilo que de fato o Senhor quer para ele, para ela, e mesmo dentro da igreja às vezes está vivendo aquele vazio, não se encontra, não se alegra, não chega lá, não descobre. E Josué nos mostra algumas atitudes, alguns princípios que nos faz receber do Senhor a promessa, receber do Senhor o propósito que nós todos temos. Primeira atitude de Josué, a primeira coisa que eu observo em Josué, é que Josué era um homem que sabia valorizar aqueles que antecederam ele. A Bíblia vai mostrar que Josué era filho de Num. Todos os textos que nós vamos ler ali, Deus inclusive quando chama Josué como Josué, filho de Num. Num, na palavra do Senhor, quando eu fui procurar, está lá em 1 Crônicas 7, fala, o pai de Num era Elisama e tudo mais. Num não era uma pessoa que se destacou,
Num não foi um homem que fez grandes coisas. Só que todas as vezes que o Senhor se refere a Josué, o Senhor se refere a Josué como filho de Num. Sabe o que nós aprendemos com isso, meu irmão? Que todos nós vivemos e somos a continuação de algo que já existiu antes. Todos nós estamos aqui dando continuidade ao trabalho que alguém já realizou. Todos nós estamos aqui dando passos que são consequência de trabalhos que outros já realizaram. Tem muita gente que não consegue chegar na promessa, tem muita gente que não consegue receber o que Deus tem para a sua vida, porque ela não consegue entender o princípio da honra, o princípio de você valorizar as pessoas que vieram antes de você. Tem muita gente que acha que tudo começa nela e tudo vai terminar nela. Tem gente que quando começa a realizar alguma coisa, quando começa a realizar um propósito, na igreja, no trabalho, seja onde for, ela se esquece de que antes dela alguém também já trilhou aquele caminho, alguém preparou a condição que ela está trabalhando hoje, alguém fez com que ela tivesse essa condição hoje, e esta falta de honra, esta falta de reconhecimento nos faz muitas vezes, meu irmão e minha irmã, não receber o que Deus tem para a nossa vida, porque Deus é um Deus de honra. O primeiro mandamento com promessa é: honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e tenhas vida longa nessa terra. Sabe o que eu aprendo? Muitos de nós não tivemos os pais que nós esperávamos ter. Muitos de nós não tivemos, quem sabe, a dedicação dos pais que nós esperávamos. Não tivemos o amor que nós esperávamos. Não tivemos aquilo que nós gostaríamos, aquilo que nós pintamos de repente como perfeição de amor, de dedicação. Só que o fato é, meu irmão, que você tem chamado, amém? Você tem um propósito, amém? Você é uma pessoa que está nessa terra para cumprir um propósito, amém? Meu irmão, se você tem esse propósito, quem foi que Deus usou para que você nascesse, para que você viesse a essa terra? Quem foi? Foram seus pais. Eles foram os instrumentos que Deus usou para que você pudesse realizar o teu propósito na terra. Quem sabe, meu irmão e minha irmã, ao fato de você estar vivendo problemas dentro da tua casa, problemas com aqueles que, com seus pais, com seus avós, com aqueles que te educaram, quem sabe, meu irmão e minha irmã, eles não foram para você aquilo que você esperava, mas a verdade é que você hoje é um instrumento também na mão de Deus para restaurar e mudar a vida deles. Josué era um homem que cada vez que as pessoas se relacionavam, mencionavam ele como filho de Num. Eu aprendo isso. Honra, meu irmão e minha irmã, aqueles que vieram antes de nós. Honrar aqueles que trilharam caminhos antes de nós, porque isso vai fazer, meu irmão e minha irmã, com que nós cheguemos ao local da vitória, porque Deus é um Deus que preserva histórias. Deus é um Deus que preserva nomes. Deus é um Deus que separou lá em Hebreus 11 um capítulo inteiro falando dos heróis da fé, memorial de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que vieram antes de nós e hoje são relembrados, como eu estou lembrando aqui Josué e tantos outros, meu irmão. De repente foi um pastor que passou na tua vida, de repente foi alguém que falou de Jesus um dia na tua vida, de repente foi um vizinho que uma vez abriu uma porta para você, uma luz para você, e você desonrou no meio da caminhada. Você se esqueceu no meio da caminhada e as coisas estão travadas na tua vida, porque você se esqueceu de dar honra a quem tem honra. A palavra do Senhor nos ensina: dai honra a quem tem honra. Primeiro princípio aqui de Josué. O segundo que eu aprendo é que a Bíblia trata Josué como auxiliar. Ele era auxiliar de Moisés. Moisés foi o grande profeta, o maior, aquele que viu Deus face a face. A Bíblia diz que em Israel nunca mais houve homem como Moisés, que via o Senhor face a face, que fez os feitos que Moisés fez. Só que a palavra do Senhor nos mostra que quando Moisés estava a ponto de falecer, ele impõe as mãos sobre Josué. O Senhor leva Moisés, sepulta Moisés lá no Monte Nebo. Até hoje nós não sabemos aonde foi que o Senhor sepultou, e a partir dali a Bíblia diz que Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, o Espírito Santo de Deus, e ele era auxiliar de Moisés. Meu irmão, um outro fato que nos impede muitas vezes nós recebermos o que Deus tem para a nossa vida, é o fato de nós não querermos auxiliar. Tem muita gente que quer postos
lugares de destaque na vida, mas não querem auxiliar ninguém. Tem muita gente que quer chegar a locais de destaque, mas não quer servir ninguém. E a palavra do Senhor nos ensina que o primeiro no reino dos céus deve se colocar como em último. O primeiro é aquele que é chamado de servo. O próprio Jesus Cristo, no momento lá da Santa Ceia, quando ele faz a última ceia com os seus discípulos, a Bíblia mostra que ele tira a sua capa, que era o seu sinal de autoridade, ele se dobra com uma bacia d'água, e uma toalha, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Aquilo ali, Jesus Cristo estava ensinando o poder que há em nós servirmos, em nós sermos auxiliares, em nós nos colocarmos à disposição. Meu irmão e minha irmã, Deus conta com pessoas que se colocam à disposição para auxiliar. Mas quanta gente hoje em dia que vive, por exemplo, em empresas, vive no seu local de trabalho, é pago para fazer um serviço, e tudo bem, aquilo é justo, mas se ele é pago para fazer só aquilo ali, ele não se coloca à disposição para fazer mais nada, não se coloca à disposição para ajudar em mais nada. Afinal de contas, ele é pago para fazer aquilo ali ele vai fazer, e daquilo ali ele não vai abrir mão, e mais do que aquilo ele não vai fazer. Meu irmão, se você for ver histórias de pessoas que cresceram na vida, começaram de baixo em grandes empresas, em grandes multinacionais, você vai ver que essas pessoas, elas estavam sempre prontas a auxiliar, estavam sempre prontas a serem proativas. O Senhor procura pessoas que são proativos. Sabe o que é proativo, meu irmão? É aquela pessoa que se antecipa aos problemas, é aquela pessoa que está disposta a auxiliar quando vê um problema. José era um homem assim. José, a Bíblia diz que ele foi jogado no poço, do poço ele foi para a casa de Potifar, na casa de Potifar ele começou a agir, e a Bíblia diz que o Senhor começou a abençoar a casa de Potifar, e aí deu um problema lá com a mulher de Potifar, foi para a cadeia. Na cadeia ele não deixou de ser quem ele era, não deixou de ser proativo. A Bíblia diz que ele foi colocado como chefe dos carcereiros. Meu irmão, a pessoa que é proativa, a pessoa que está disposta a auxiliar onde quer que ela esteja, ela sempre prospera, ela sempre cresce, ela sempre se destaca, o Senhor sempre a abençoa, porque Deus conta com pessoas que se colocam à disposição para auxiliar. Eu contei a história aqui do início do meu ministério, do meu chamado, quando o Senhor começou a colocar o Bispo Flori para mentorear, para me ensinar, para me instruir sobre as diretrizes enquanto ministério que eu deveria seguir e tudo mais, muito antes de ser pastor, bem no início. E eu me lembro uma vez que eu fui lá para Anitápolis, na casa do bispo, e lá na casa do bispo do sítio, eu fui lá para uma instrução, uma reunião que ia ter de líderes, de pastores, e lá naquela reunião o bispo não estava, nós chegamos um dia antes. No outro dia nós acordamos, levantamos de manhã e tomamos o café, e quando eu achei que nós fôssemos sentar para estudar, olha a função que nos deram: construir um galinheiro. Meu irmão, passamos o dia todo cortando tora, construindo o galinheiro. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que isso tem a ver com o chamado? O que isso tem a ver com o ministério? O que isso tem a ver com aquilo que Deus quer que eu faça na vida? Mas eu aprendi a ser educado, aprendi a ser, a ajudar, a me colocar à disposição, estava lá mesmo, então fui fazendo e tal. Depois de muito tempo eu entendi esse princípio. O Bispo Flori era um homem de Deus, que Deus estava colocando sobre a minha vida, e o fato de eu me colocar à disposição para auxiliá-lo fez com que a unção que estava sobre a vida dele, a unção que Deus derrama sobre a vida dele, também venha sobre a minha vida, porque a Bíblia nos mostra que a unção que você respeita é a unção que você recebe. A unção que você auxilia é a unção que você recebe. Então, meu irmão e minha irmã, auxilie, ajude, colabore, esteja sempre à disposição, esteja lá no teu trabalho, seja proativo, seja um servo do Senhor, seja alguém que está pronto a servir, porque o Senhor vai te colocar sobre cabeças, o Senhor vai te colocar na frente e não atrás, o Senhor vai fazer com que você se destaque, o Senhor vai fazer você crescer em nome de Jesus, porque o Senhor levanta pessoas que se colocam à disposição para servir. Amém? Isso é algo que acontece. Mas isso tudo, meu irmão, confronta contra a nossa natureza carnal. É difícil. Você precisa estar em Deus e estar cheio do Espírito Santo de Deus para se colocar à disposição para servir, meu irmão. Porque muitas vezes você serve, e o fato de você servir não significa que você vai ser valorizado. Pelo contrário, às vezes você serve e toma de volta algo que você não esperava. Toma de volta uma decepção. Isso acontece muito, meu irmão, mas permaneça
firme, porque o Senhor tem algo preparado para a tua vida em nome de Jesus. Terceira atitude que eu vejo em Josué, que Josué era um homem forte e corajoso. Eu preciso passar aqui para entrar na linha de raciocínio que eu quero falar sobre Raabe. Mas Josué era um homem forte e corajoso. Meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor diz que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força será pequena. Deus não conta com frouxo. Deus conta com pessoas que sejam fortes e corajosos. E isso tem que ser uma atitude nossa. Você tem que entender que o Senhor está com você. Você tem que entender que o Senhor é com você. Você tem que entender que maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Seja qual for o desafio que Deus colocar na tua vida, que a vida lhe apresentar, saiba que o Espírito Santo de Deus está com você e você vai vencer em nome de Jesus. Agora seja forte e seja corajoso. Tem que ser forte e corajoso, senão Deus não vai usar, meu irmão. Tem que ter essa virtude, isso tem que vir de dentro de nós, essa força, essa coragem. Nós temos que encarar as coisas de frente, nós temos que buscar a resposta daquilo que nós estamos precisando em Deus. Agora nós temos que nos levantar, meu irmão. Eu contei o testemunho da irmã também aqui, que ela estava passando por uma dificuldade. Ela disse: olha, eu servia ao Senhor, eu fazia a obra de Deus, eu enfraqueci, eu desanimei no meio da caminhada, e agora parece que tem alguma coisa contra a minha vida. Eu não consigo me levantar, eu não consigo ter força, eu não consigo mais andar. E aí na hora, eu não gosto muito de às vezes o Senhor me dá palavras e eu fico cheio de dedos para não magoar, né? Não falar para a pessoa, de repente ela não entender e tudo mais. Mas Deus me deu uma palavra forte. Deus me deu Apocalipse 2:5 para eu dizer para ela, e o Apocalipse 2:5 diz assim: ó, lembra-te da onde você caiu, te arrependa, volte a praticar as mesmas obras, senão o Senhor virá e tirará de você o candelabro. Meu irmão, sabe o que a palavra do Senhor está dizendo? Que se nós não nos arrependermos, muitas vezes, que uma coisa é você falar para alguém que está afastado, para alguém que não conhece a Jesus, para alguém que nunca ouviu falar da palavra, alguém que nunca foi alcançado por este amor maravilhoso. Esta pessoa nós tratamos diferente, nós trazemos com amor, nós ensinamos, nós orientamos. Afinal de contas, ela não tem o conhecimento da palavra. Agora outra coisa, meu irmão e minha irmã, é alguém que conhece a palavra, alguém que conhece os preceitos da palavra, alguém que sabe qual é o seu chamado, sabe o que tem que fazer e não faz, e não realiza. E a seara grande, como diz a palavra do Senhor, tantas pessoas precisando ser salvas. Nós temos o conhecimento e ficamos de nhenhenhen muitas vezes, ficamos de frescurinha, e aí eu estou fraco, e meu irmão, a palavra do Senhor diz: levanta-te, seja corajoso, seja forte, porque eu sou contigo. Te arrependa, veja onde é que foi que você caiu, volta lá onde foi que você caiu, conserta a tua vida e anda para frente, porque o Senhor conta com você em nome de Jesus. Seja forte, meu irmão. Seja corajoso, não deixe o inimigo te enganar, não deixe o inimigo colocar laço na tua vida, no teu caminho, fazer você viver uma vida miserável, quando o Senhor te chamou para ser mais do que vencedor, diz a palavra do Senhor. Ela estava compartilhando, ela disse: Fernando, as minhas filhas louvam, mas parece que o inimigo se levanta na minha vida, parece que o inimigo se levanta e nada acontece, e parece que ele vai me derrubar. E eu disse para ela: pois é, irmã, o inimigo se levanta, mas você fica sentada. Levante-se, porque a palavra do Senhor diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Enfrente de frente, meu filho, meu irmão e minha irmã, porque o Senhor é com você. Você vai vencer, você vai chegar lá. O diabo tem que fugir, porque ele não tem poder contra um filho, contra um ungido, contra uma filha de Deus. Amém? Isso é o que diz a palavra do Senhor. Só que os crentes, mais uma vez, estão invertendo princípios. Eles estão fugindo do diabo e resistindo ao pecado. Meu irmão, a natureza humana, ela derruba qualquer um. Não existe santo nessa terra que esteja a condição de quase anjo, que vai brincar com a sua natureza humana e vai ficar de pé. Não existe. A natureza humana, ela é podre, ela é perversa, e ela derruba qualquer um que se coloca aí na frente dela para brincar com ela. Por isso que a Bíblia diz: fuja da aparência do mal. Do pecado, meu irmão e minha irmã, você tem que fugir. Agora o diabo, você tem que resistir. E tem crente fugindo do diabo e resistindo ao pecado, por isso que não consegue vencer, por isso que não consegue chegar lá. Fuja, meu irmão e minha irmã, do pecado. Agora o diabo você enfrenta, você determina, você expulsa, porque o Senhor Jesus Cristo disse que em seu nome nós expulsaríamos. Meu irmão, tem muito diabo que não se incorpora.
O problema é que as pessoas acham que diabo é simplesmente aquele que se incorpora num corpo, aquele que pega uma pessoa e faz aquele escândalo, aquele alvoroço. Não, meu irmão. Tem muito inimigo que não se incorpora, mas ele fica oprimindo a tua mente, ele fica oprimindo o teu trabalho, ele fica trazendo desgraça em torno da tua casa, ele fica de todas as formas preparando a armadilha para derrubar você, e você não diz nada. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Se levanta e determina: em nome de Jesus eu neutralizo, em nome de Jesus eu expulso, em nome de Jesus eu mando para fora, porque esta unção está sobre a tua vida. Você recebe? Essa unção está sobre a tua vida, meu irmão. Seja forte, seja corajoso, porque o Senhor está com você. Amém? Então é uma outra atitude que Josué toma. Ele é forte e ele é corajoso. E aí eu vou entrar aqui na quinta e entrar no que eu quero falar sobre Raabe. A Bíblia diz que Josué manda com que os seus espias, depois de ele ter preparado tudo, ele manda os espiões examinarem a terra. Aqui está um outro princípio, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos exercer para nós recebermos do Senhor a nossa promessa. Examinar, colocar os pés. A Bíblia diz que onde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor te dará essa terra por herança. Você crê nisso? Então por que muitas vezes o Senhor te prometeu algo e você está em casa, não vai colocar os pés, não vai tomar posse, não vai examinar, não vai botar a mão, não vai lá e olha, não, isso aqui é meu, o Senhor vai me dar, o Senhor vai abençoar, vai com a tua família, se é um carro, se é um apartamento, se é um negócio, seja o que for, meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor está dizendo para você ir e examinar, examine a terra, porque o Senhor vai te dar em nome de Jesus. Foi o que o Senhor disse para Josué. Josué, examine a terra, porque onde você botar as plantas dos seus pés, essa terra eu vou te dar por herança, meu irmão. Aquilo que o Senhor te prometeu, Ele não está brincando com você, é teu, Ele vai fazer a obra. Agora levante-se, tenha coragem, vai lá, examina a terra, tome posse, declare que essa terra é tua, porque essa terra é tua em nome de Jesus. Amém? É o que o Senhor nos ensina. E aí, meu irmão, quando eles vão espiar essa terra, eles encontram uma mulher chamada Raabe, e é sobre ela que eu quero falar. Eu não falei quinta-feira. Raabe, a Bíblia diz que era uma prostituta. Raabe era uma prostituta. E aí eu fiquei pensando e fiquei estudando, por que Deus, muitas vezes, Jesus Cristo recuperava. Jesus Cristo disse que essas pessoas estavam entrando no reino dos céus antes de nós. Por que Deus faz essa obra? Por que Deus alcança essas pessoas? Porque às vezes o nosso espírito religioso ou o nosso entendimento não nos faz entender, não nos deixa entender. Porque tem muita gente que está dentro da igreja pagando um preço de oração, pagando um preço de jejum, pagando um preço de vida com Deus, e de repente chega alguém que estava em pecado, que estava com a vida toda atrapalhada. O Senhor muda a vida daquela pessoa, e aquela pessoa já se torna um vaso e já começa a trabalhar, já começa a realizar a obra. A graça do Senhor está sobre a pessoa, ninguém duvida disso, e às vezes o crente fica sem entender: meu Deus, mas por que ele e não eu? Por que ele e não eu? A Bíblia diz que é porque essas pessoas, meu irmão e minha irmã, muito foi perdoado, e aquele que muito foi perdoado, muito ama, diz a palavra do Senhor. E o que Deus está interessado, meu irmão e minha irmã, é num coração que muito ama Ele. O que Deus está procurando é alguém que esteja de fato, verdadeiramente apaixonado por esse Deus, porque essa paixão, meu irmão, quando você abre a boca, você fala dela e as pessoas entendem, recebem e mudam de vida. E nós, muitas vezes, cristãos de muito tempo na igreja, nós nos acomodamos, nós nos acostumamos com o sagrado. Nós nos acostumamos, a igreja passa a ser uma rotina, a igreja passa a ser um hábito, como um outro qualquer. Você cria um hábito, um ser humano, ele cria hábitos, e os hábitos depois de formados é até difícil de você. Por isso que muita gente não consegue se livrar de vícios, de tantas outras coisas, porque são maus hábitos. Mas os bons hábitos a gente também se acostuma. Meu irmão e minha irmã, a igreja não pode fazer parte de um hábito da tua vida. A igreja é o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo. Ela precisa estar trabalhando, você precisa estar com o teu amor em dia. Volte ao primeiro amor se você perdeu, porque a Bíblia diz que o Senhor não quer morno. O Senhor prefere um frio do que um morno, porque o frio ele esquenta. Agora o morno, meu irmão, você olha, pensa que está quente, mas não está, pensa que está frio, mas não está. É alguém que vive uma vida de qualquer jeito. O Senhor quer que nós nos coloquemos à disposição para fazer a obra com amor, com dedicação. Então essa mulher aqui, eu vejo que era uma mulher cansada da vida que levava. Até porque é necessário a gente desconstruir a imagem que muitos de nós temos
da prostituta, porque a prostituta no dia de hoje está havendo até inclusive uma glamorização da prostituição. Você vê hoje em dia na televisão as pessoas vendendo imagem de mulheres que foram garotas de programas, que venceram na vida, ganharam dinheiro e conseguiram fortuna e fama e abandonaram e hoje estão tudo numa boa, como se nada tivesse acontecido. Hoje a mídia tenta vender uma glamorização. Só que a verdade é que a Bíblia, quando está falando de prostituta, como no caso de Raabe, ela não está falando desse tipo de gente. A Bíblia está falando de pessoas que vivem consequências de um passado que elas não queriam viver, que elas não escolheram para viver. Porque aquela cultura nos mostra que, naquela época, as mulheres, eles viviam numa sociedade muito patriarcal, muito machista. Então naquela época as mulheres, muitas delas eram violentadas. E a mulher naquela cultura, ela era digna para ter a sua casa, para ter os seus filhos, para cuidar da sua casa, para cuidar dos seus filhos. Mulher não trabalhava fora, ou seja, uma mulher, ela precisava ser virgem para conseguir um casamento. Ou seja, se uma mulher fosse violentada sexualmente, meu irmão e minha irmã, naquela cultura machista, tudo que ela teria dali para frente para poder se alimentar, viver a vida, quem sabe, era a prostituição. E isso era tão sério que aconteceu inclusive na casa de Davi. Na casa real aconteceu isso. A Bíblia mostra a história de Aminon, que violentou a sua irmã Tamar. E a Bíblia mostra que ela ficou apavorada. Ela disse: por que não faça isso comigo? Isso é uma desonra. O que vai ser da minha vida se você fizer isso? Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Aminon fez e realizou aquilo. E a Bíblia mostra que depois que Aminon realizou aquilo na vida de Tamar, a Bíblia vai dizer que ela foi morar na casa do seu irmão Absalão. E a Bíblia não mostra mais um casamento, a Bíblia não mostra mais uma vida feliz dela, a Bíblia não conta mais nada. Mas eu creio que ela ainda foi ajudada, foi auxiliada, porque ela estava na casa do rei. Mas e Raabe? E tantas outras mulheres que eram violentadas naquela época? Tudo que elas viveriam dali para frente era uma vida de prostituição, era uma vida miserável, era consequência de uma vida que elas não escolheram, de um passado que elas não escolheram. Assim, meu irmão e minha irmã, vivem muitas pessoas hoje nessa vida, pessoas nessa terra, pessoas que vivem hoje as circunstâncias de um passado que elas não escolheram, pessoas que vivem hoje fatos na sua vida que faz relação a um passado que elas não queriam viver, pessoas que foram violentadas, pessoas que foram traumatizadas, pessoas que foram enganadas, pessoas que passaram por roubo, pessoas que viveram na sua vida situações tão graves que as circunstâncias levaram ela a viver a vida que vive hoje. E aí nós olhamos na rua mendigos, nós olhamos na rua bêbados, nós olhamos nas ruas pessoas que estão à margem da sociedade e nos esquecemos, meu irmão e minha irmã, que por trás daquele problema ali existe uma história, existe uma vida, existe alguém, meu irmão e minha irmã, que tem um coração, que tem uma alma, que tem um sentimento, que pode ser restaurado. E quem tem a palavra da restauração é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É isso que vai acontecer com Raabe. Raabe, eu fico imaginando que ela estava de certo buscando mudança de vida, porque ela diz para os espias simbolizam a igreja, ela diz para aqueles espias quando eles chegam, que ela ouviu falar deles, de que a notícia do Mar Vermelho, a notícia do Rio Jordão, todos os feitos que o Senhor realizou naquele povo, ela ouviu falar. E a Bíblia mostra que ela pede para que aqueles espias tivessem misericórdia da vida dela, tivessem misericórdia com a história dela, e eles vão fazer esse trabalho maravilhoso, meu irmão. Na quinta-feira agora eu preguei sobre a atitude de Raabe. Uma atitude de ela auxiliar aqueles homens fez com que ela mudasse a história da vida dela. Mas a verdade é que aqueles homens também foram enviados por Deus para que ela pudesse mudar a sua vida em nome de Jesus. Isso é o que a palavra do Senhor nos mostra. E aí, meu irmão, o texto vai dizer que Raabe morava, no capítulo 2, o texto vai dizer que Raabe morava nos muros de Jericó. Raabe morava nos muros de Jericó. E a Bíblia vai mostrar que lá no capítulo 6, que Josué entra na terra, Josué cerca a cidade de Jericó. E você vai ver, meu irmão e minha irmã, lá no texto, que eles cercam, você conhece a história de Jericó, eles cercam a cidade, e eles começam a andar por 7 dias em torno da cidade,
Primeiro dia eles andam tocando as trombetas, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto, no quinto, no sexto dia. E aí a Bíblia vai dizer, meu irmão e minha irmã, que no sétimo dia eles dão 7 voltas em torno da cidade. E na sétima volta eles tocam a trombeta, e Josué manda com que todo o povo grite. E quando todo o povo gritou, a Bíblia diz que as muralhas de Jericó caíram, e o povo entrou na cidade de Jericó, e o povo conquistou a cidade de Jericó. Agora eu te faço uma pergunta, meu irmão e minha irmã. Por isso que eu li o texto de Mateus 7 no início da palavra. O texto diz que aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, os ventos bateram, deram contra aquela casa, e aquela casa não caiu porque ela estava construída sobre a rocha, diz a palavra do Senhor. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz que quando eles entraram em Jericó, Josué deu a ordem para que eles fossem na casa de Raabe. Raabe tinha dito para os espias, tinha falado para eles que ela, naquele momento, ela guardaria todos os seus, colocaria dentro de casa todos os seus parentes, os seus pais, os seus irmãos, todos eles dentro da sua casa. E Josué diz: vão e entrem na casa de Raabe e tragam ela para o povo. Meu irmão, sabe o que eu aprendo ali? Sabe o que eu aprendo nesse texto? As muralhas de Jericó caíram. A Bíblia nos mostra que a casa de Raabe ficava nos muros de Jericó, mas a Bíblia diz que ela foi salva, ela e toda a casa dela. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus Cristo estava ali. Jesus Cristo é a rocha. Jesus Cristo é o fiel guardador do povo de Deus. Jesus Cristo ali nos mostra Ele naquela rocha, naquela pedra, naquele muro. Todo o muro caiu, mas a casa de Raabe ficou de pé, porque a casa de Raabe estava fundamentada na rocha que era Cristo. Eu não sei se Deus fez bater um vento, se Deus fez bater uma tempestade, eu não sei o que foi que o Senhor fez para que aquele muro caísse, mas eu sei que a casa que estava sobre a rocha, chamada Jesus Cristo, ficou de pé. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão. Se a tua casa estiver fundamentada na rocha, que se chama Jesus Cristo, pode bater vento, pode bater tempestade, pode vir tribulação, pode cair tudo à tua volta, porque a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não importa a tribulação, não importa o problema, se a tua casa estiver em Cristo, você vai ficar de pé depois da tribulação. Jericó caiu, Jericó foi a ruína, toda a cidade de Jericó foi reconquistada, toda a cidade de Jericó foi conquistada na verdade, mas a Bíblia diz que a casa de Raabe ficou de pé. Então eu vou ler para você, abra a tua Bíblia comigo lá em Josué capítulo 6, versículo 20, o louvor pode subir, Alex. Josué capítulo 6, verso 20, olha o que diz a palavra do Senhor. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou o lugar onde estava e tomaram a cidade. Versículo 22. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. O que a Bíblia diz em Atos 16 e 31? Creia no Senhor teu Deus e será salvo tu e toda a tua casa. Raabe creu, não importa o passado que ela tinha, não importa o que ela tinha vivido até ali, o fato é que ela tomou uma decisão ali de deixar para trás os velhos hábitos, os velhos problemas, a velha forma de viver. Ela decidiu se fundamentar na rocha que se chama Jesus Cristo. Quando o muro de Jericó caiu, meu irmão, só ficou de pé a casa de Raabe. Todos aqueles que estavam dentro da casa foram salvos para a honra e para a glória do nome do Senhor. E é isso que acontece na tua vida. Se você está aqui buscando ao Senhor por alguém na tua família, se você está sendo aqui, meu irmão e minha irmã, esteio da tua casa,
Se você está vindo aqui, meu irmão, clamando, suplicando pela tua família, saiba que se você permanecer na rocha, a rocha chama-se Jesus Cristo. Se você não desanimar, se você ficar forte, corajoso, tomar a sua posição, o Senhor é com você, você vai ficar de pé. Pode ruir tudo, de repente tudo está sinalizando que vai cair, mas na tua casa tudo ficará de pé em nome de Jesus. Meu irmão, Jesus Cristo está em toda a Bíblia. Jesus Cristo está em tudo. Davi disse: Ele é a minha rocha, o meu rochedo, o meu refúgio, minha fortaleza. Lá quando Moisés tirou a água da rocha, a água da vida, a água que deu, tirou a sede daquele povo, aquela água, aquela rocha era o Senhor Jesus Cristo. Aqui na história de Raabe, aquela pedra onde a casa ficou em pé, meu irmão, era o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que não permitiu que você caísse lá atrás. Foi Ele que fez com que você permanecesse de pé naquele problema que você enfrentou. Foi Ele que estava com você, Ele está com você e Ele continuará com você em nome de Jesus. E o que eu vejo, meu irmão, é mais do que tudo isso. Eu vejo uma pessoa que mudou completamente a sua vida. Alguém que não esperava o que Deus fosse fazer na sua vida. Porque a Bíblia nos mostra, meu irmão, essa mulher que era uma mulher condenada à destruição. Era uma mulher que não tinha mais perspectiva de vida nenhuma. Era uma mulher que provavelmente, meu irmão, ia morrer naquela condição de prostituição. Provavelmente ia morrer quando o muro de Jericó viesse abaixo. Mas o seu coração, meu irmão, querendo uma mudança de vida, fez com que o Senhor enviasse os seus mensageiros. A Bíblia diz que nós somos mensageiros do Senhor. A Bíblia nos trata como portadores da palavra do Senhor, aqueles que trazem uma mensagem de edificação sobre a vida do outro. Meu irmão, aquela pessoa foi alcançada pela igreja. Aquela pessoa foi alcançada pelo amor de Deus. Foi alcançado pelos princípios da palavra do Senhor. E ali naquela atitude, ela mudou de vida. E aquela mudança de vida fez com que toda a sua família mudasse de vida. Mas o mais interessante de tudo isso, meu irmão, é aquilo que o Senhor fez por gerações e gerações e gerações. Hoje, nós somos abençoados pela atitude de Raabe. A atitude que Raabe teve, meu irmão, abençoou hoje a minha vida e a sua vida. Porque a Bíblia mostra que Raabe foi mãe de Boaz. Ela se casou com Salmão, que foi mãe de Boaz. A história nos mostra, meu irmão, a história de Boaz que casou com Ruth, você conhece? Boaz e Ruth geraram Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Davi foi o maior rei da história de Israel. Davi gerou Salomão. E as gerações vão se passando até que o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz, vem da raiz de Jessé, leão da tribo de Judá. Deus escolheu, meu irmão, Raabe. Deus escolheu Raabe para que o Senhor Jesus Cristo viesse nessa terra. Ele veio a partir daquela descendência, meu irmão. Sabe o que eu aprendo? Não importa o que passou na tua vida, esquece, te perdoa pelo passado que você viveu. Esquece aquilo que aconteceu. Esquece os problemas que passaram. Você é um escolhido do Senhor. Você é um chamado do Senhor. Você tem coisas para realizar extraordinárias na mão do Senhor. Apenas deixe com que o Senhor faça a obra na tua vida em nome de Jesus. Não deixe o inimigo te enganar. Não deixe o inimigo, meu irmão e minha irmã, levar para você essas setas o tempo inteiro que ele joga na nossa mente, dizendo que nós não somos capazes, nos jogando o passado na cara, dizendo, meu irmão e minha irmã, falando do teu erro, dos problemas que você viveu. Meu irmão, Raabe pode ter levado para o resto da vida aquele estereótipo de prostituta, porque existem alguns pecados que a gente leva a marca para o resto da vida. As pessoas para o resto da vida de repente vão falar, vão dizer, alguém sempre vai lembrar, porque ela era assim, ela fazia aquilo, ele fazia aquilo. Mas meu irmão, tudo ruiu à volta e o Senhor te deixou de pé, porque o Senhor tem uma história para realizar na tua vida em nome de Jesus. Você está na rocha, você está no Senhor Jesus Cristo, você está com Ele, Ele está com você, Ele vai fazer a obra em você. Esqueça, meu irmão e minha irmã, porque a Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Raabe deixou tudo para trás. Raabe prosseguiu adiante.
Talvez, meu irmão, ela morreu sem ter consciência de tudo que o Senhor ainda ia fazer através de uma atitude. Porque o que você faz hoje pode gerar benefícios e bênçãos para gerações e gerações que virão após você. Isso é o que mostra a palavra do Senhor. Isso é o que a palavra do Senhor nos ensina. E por isso eu gostaria de orar com você. Gostaria que você se colocasse de pé. A Bíblia mostra um outro fato interessante aqui. No versículo 4 e 5, a Bíblia diz que ela tinha escondido os 2 homens e respondeu: é verdade, os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram, não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez vocês os alcancem. Esse texto aqui mostra Raabe mentindo. E ele causa uma certa confusão, porque a Bíblia diz que Deus não tem parte com a mentira. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. A Bíblia diz que a única coisa que ele criou foi a mentira. O diabo não cria mais nada, ele só cria a mentira. E aqui nós vimos Raabe falando algo que não era verdade, era uma mentira. E aí eu fiquei perguntando para Deus: Senhor, se ela mentiu, por que o Senhor a abençoou? Por que o Senhor abençoou ela? Por que o Senhor abençoou alguém que falou uma mentira? E aí o Espírito Santo respondeu no meu coração: eu não abençoei ela por causa da mentira. Eu abençoei ela apesar da mentira. Porque a Bíblia aí nos mostra que a bênção que Raabe recebeu não foi porque ela mentiu para os espiões serem preservados. A bênção que ela recebeu foi porque ela teve um coração de se colocar e de hospedar aqueles homens. A mentira ficou por conta dela. Foi ela que decidiu mentir e Deus não compactou com aquilo. Mas apesar daquilo, o Senhor abençoou ela. Sabe o que eu aprendo? Que apesar de nós prometermos que vamos orar mais e não oramos, o Senhor tem nos abençoado. Apesar de nós fazermos votos com o Senhor e não cumprirmos, o Senhor tem nos abençoado. Apesar de nós dizermos para o Senhor que nós vamos servir Ele com mais dedicação, vamos parar com velhos hábitos, apesar de nós queremos fazer isso, nós não fazemos, mesmo assim o Senhor tem nos abençoado. Por que o Senhor tem nos abençoado? Porque Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos fracos, Ele sabe que você precisa crescer em muito, Ele sabe que o seu caráter precisa ser forjado dentro de nós, Ele sabe que nós estamos num processo de transformação diário e contínuo, e Ele sabe que mesmo diante de tantas falhas, o teu coração está aberto e pronto para que o Senhor faça a obra, e por isso Ele tem nos abençoado. Então, meu irmão, talvez você tenha errado em muitas coisas, tenha falhado em muitas coisas, mas a tua vontade é de acertar, a tua vontade é de querer acertar, é de querer fazer o melhor. Se a tua vontade é de querer fazer o melhor, meu irmão e minha irmã, te coloca na presença do Senhor com todas as falhas que você tem, porque Ele vai mudar o teu caráter, Ele vai mudar a tua situação, Ele vai mudar a tua história. Apesar de tudo que está acontecendo, meu irmão e minha irmã, Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Um dia você será varão perfeito na presença do Senhor. Deixa o Senhor mudar, deixa o Senhor transformar o teu caráter. Para de espernear, para de reclamar e deixa o Senhor fazer a obra, porque o Senhor vai fazer. Apesar de tudo, o Senhor vai fazer a obra na tua vida em nome de Jesus. Então eu quero orar com você, você que nessa noite, ao receber essa palavra, você sabe que apesar de tudo, tudo que você quer é ter um relacionamento profundo com Deus. Tudo que você quer é viver as experiências que a irmã viveu, que outros estão vivendo, aquelas experiências que a gente ouve. Meu Deus, se o Senhor faz com aquele, por que não faz comigo? Meu irmão, hoje é noite de você viver experiências com o Senhor em nome de Jesus. Hoje é noite de você deixar Deus trabalhar na tua vida.
Hoje é noite de você abandonar velhos hábitos, aqueles velhos costumes que te acompanharam até aqui. Hoje você vai tomar uma decisão, vou dizer não. A partir de hoje, esses velhos hábitos ficarão para lá. Tudo pode ruir ao meu lado, mas eu vou permanecer na rocha que se chama Jesus Cristo. Eu quero que o Senhor Jesus Cristo trabalhe o meu caráter, mude a minha história, faça acontecer na minha vida, realize o propósito na minha vida. A partir de hoje eu quero andar com este povo, eu quero fazer parte da igreja do Senhor Jesus, eu quero realizar a obra do Senhor, eu quero que o Senhor mude o meu caráter, eu quero que o Senhor mude aquelas coisas que precisam ser mudadas, independente do que tenha acontecido. Se você quer tomar essa decisão de dar um passo além, um nível além, uma responsabilidade a mais com o Senhor nesta noite, eu gostaria que você saísse do teu lugar e viesse aqui à frente, e nós vamos orar com você em nome de Jesus. Aleluia. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, Aleluia. dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor. Aleluia. Dizes palavras de amor, esperança sem fim. Aleluia. Senhor Deus, neste momento, Senhor, nós chegamos na Tua presença, Pai. Nos colocamos, Senhor, diante do Teu altar, para deixar, Senhor Deus, velhos hábitos, velhas manias. Senhor, a Tua palavra, Senhor, nos fala sobre o pecado. E o pecado, Senhor Deus, é uma palavra forte, é uma palavra dolorida muitas vezes, mas pecar significa errar o alvo. O que nos faz pecar, Senhor Deus, é quando nós saímos do alvo, e o alvo se chama Jesus Cristo. Senhor Deus, nessa noite, Pai, aqui estão, Senhor, homens e mulheres que querem acertar o alvo, que querem olhar para o Senhor Jesus Cristo, que querem caminhar, Senhor Deus, na direção da Tua palavra, Senhor. O Senhor Jesus Cristo que disse que a palavra, ela não pode ser só ouvida, ela não pode ser só ouvida, mas ela tem que ser aplicada. A palavra, quando aplicada, Senhor Deus, nos faz sensatos, nos faz construir uma casa que é firme, que é forte, que está sobre a rocha que se chama Jesus Cristo. Senhor Deus, ventos e tempestades, problemas, tribulações, perseguições, traições, dores, tantas coisas, Senhor, que nos invadem todos os dias da nossa vida. Mas a Tua palavra diz, Senhor Deus, que se nós estivermos em Jesus Cristo, aplicando a Tua palavra na nossa vida, vivendo, Senhor Deus, de acordo com os princípios da Tua palavra, se nós fizermos isso, Senhor, nós seremos estabelecidos e ficaremos firmes e fortes, de pé, mesmo que tudo caia à nossa volta. Nós e a nossa casa ficaremos de pé, diz a Tua palavra. E por isso nessa noite, Senhor Deus, nós tomamos posse dessa palavra, neste culto da família, Senhor, neste culto, Senhor Deus, onde pais estão orando por filhos, filhos estão orando por pais, mães estão orando por filhos, avós, tios. Senhor, onde houver dentro dessa igreja, Pai, alguém intercedendo pela sua família, que ele fique firme e forte na rocha, Senhor Deus, que ele tenha sabedoria, Senhor Deus, para trazer para dentro desta casa
todos os seus familiares, Pai, em nome de Jesus. Dê, Senhor Deus, essa força, essa sabedoria que o Senhor deu a Raabe. Raabe conseguiu, Senhor Deus, trazer para dentro da casa dela os seus pais, os seus irmãos, os seus tios, todos aqueles, Senhor Deus, que ela amava, ela conseguiu trazer para dentro da sua casa. E a Bíblia diz, Senhor, que quando as muralhas de Jericó caíram, quando aquelas muralhas caíram, a casa de Raabe ficou em pé, porque a casa de Raabe estava fundamentada na rocha. A rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor pode fazer a obra, só o Senhor pode nos dar força, só o Senhor pode nos dar condição de andarmos, só o Senhor pode nos dar maturidade, só o Senhor Jesus Cristo é quem faz a obra, realiza em nós toda a obra. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, encha cada coração com o temor, Senhor Deus, do sacrifício realizado na cruz do Calvário. Deus, que todos nós, Pai, nessa semana, quando andarmos por ela, nos desafios que ela vai nos apresentar, Senhor, todos nós tenhamos como alvo o Senhor Jesus Cristo. Tenhamos nas nossas decisões, Senhor Deus, em todas elas, o Senhor Jesus como alvo. A Tua palavra, Senhor Deus, como luz, como orientação. A Tua palavra, Senhor Deus, que nos ensina a nós consagrarmos a Ti, Senhor, tudo que nós fazemos, e os nossos planos serão bem sucedidos. Nós consagramos aqui, Senhor Deus, todos os nossos planos, todos os nossos projetos. Colocamos, Senhor Deus, a nossa vida na presença do Senhor Jesus. Colocamos, Senhor Deus, a nossa trajetória, a nossa caminhada, tudo que nós vamos realizar, Senhor, a nossa família, nós colocamos em cima desta rocha. Fundamentamos, Senhor Deus, alicerçamos a nossa casa sobre esta rocha chamada Jesus Cristo. Ele que é o princípio, o fim, o alfa, o ômega. Estava lá na criação. Antes de todas as coisas serem formadas, o Senhor Jesus já estava lá. Estava com Raabe, estava com os grandes heróis na fé, esteve nessa terra, caminhou entre nós, morreu na cruz, ressuscitou, foi aos céus, enviou o seu Espírito Santo, que hoje está aqui também realizando a obra, enchendo os corações, trazendo vida, trazendo paz, trazendo esperança, trazendo, Senhor Deus, uma direção, trazendo uma instrução. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nós te pedimos essa noite, nos oriente, Pai, nos encha, Senhor Deus, com a Tua sabedoria. Que essa semana, Senhor Deus, seja uma semana de testemunhos. Senhor Deus, todos aqueles, Pai, que tomaram uma decisão hoje, Deus, de mudar velhos hábitos, de mudar, Senhor Deus, velhas manias, problemas, Senhor Deus, que vem acompanhando, a gente tenta mudar e não consegue, tenta fazer um voto e não dá certo, enfraquecemos, desistimos. Mas apesar disso, o Senhor tem tido misericórdia de nós. Apesar disso, o Senhor tem nos abençoado. Senhor Deus, nós não queremos viver, Pai, simplesmente, Senhor Deus, remediando os problemas. Nós queremos a cura, Pai, e a cura está no Seu nome, no sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, em aplicar de verdade a palavra do Senhor Jesus Cristo, viver na essência, na plenitude essa palavra. Isso é o que fará, Senhor Deus, com que a doença vá embora, com que a angústia vá embora. Fará, Senhor Deus, com que os problemas, os obstáculos sejam vencidos. Fará, Senhor Deus, com que nós fiquemos de pé, Pai, mesmo quando tudo ruim ao nosso lado, mesmo quando tudo ao nosso lado é ruína, Senhor Deus, é tragédia, é dor. Esse mundo que nós vivemos, Pai, tantas tragédias, tantas dores, tantos problemas, tragédias que muitas vezes, Senhor Deus, chegam bem próximo da nossa casa. Problemas, Senhor Deus, que muitas vezes atacam inclusive a nossa casa, Senhor. São ventos, são chuvas, são águas que transbordam, inundam, Senhor Deus, trazem lama, fazem sujeira. Mas mesmo diante de tudo isso, a casa continua de pé, porque nós não desistimos de andar com o Senhor Jesus Cristo. A Tua palavra nos diz que é para aquele que se esforça, o Senhor vem, o Senhor está, o Senhor age na vida daquele que não desiste.
Por isso, querido Espírito Santo, nos dê um coração forte, um coração corajoso, um coração, Senhor Deus, audacioso, um coração intrépido, Senhor. Nos enche, Senhor Deus, das virtudes do Teu Espírito Santo. Nos enche, Senhor Deus. Nos dá o discernimento, Pai. O ensinamento da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Palavra do Senhor, lá em Hebreus 13, eu falei aqui quinta-feira, nos diz para nós praticarmos o amor fraternal. Esse amor de irmãos, esse amor que ela estava sentindo pelaquela senhora que foi na seu estabelecimento. Aquele amor que nos faz sentir a dor do outro como se fosse nossa, é a compaixão de Cristo. A Bíblia diz que quando nós praticamos isso, nós não devemos nos esquecer da hospitalidade, porque foi praticando-a que sem saber, muitos acolheram anjos. Foi o que aconteceu com Raabe. Aqueles 2 homens foram os anjos do Senhor enviados para mudar a vida de Raabe. E a hospitalidade que ela praticou fez com que ela mudasse a sua vida. Eu creio que nessa semana o Senhor vai enviar mensageiros, anjos do Senhor na tua vida, para mudar a tua história. O que vai determinar você receber ou não é a hospitalidade do teu coração. É você estar disposto a compartilhar, estar disposto a dividir o que você tem, estar disposto a ajudar. Durante essa semana o Senhor vai preparar essas condições, esse momento para você. O Senhor fez isso com ela. O Senhor queria lhe abençoar com a quitação do empréstimo. Mandou uma pessoa. Poderia ter mandado embora. Não, já está tarde, eu tenho que fechar a loja, eu tenho que fechar, pode ir embora, amanhã eu converso com você. Foi praticando a hospitalidade que, sem saber, muitos acolheram anjos. Anjos do Senhor, mensageiros do Senhor. Anjos são mensageiros. Anjos do Senhor vêm e vão todos os dias na nossa vida. E a nossa atitude de praticar a hospitalidade faz com que a bênção do Senhor venha sobre a nossa vida em nome de Jesus. Então fique atento nessa semana. A palavra ela não volta vazia. A palavra ela não tem, ela sempre tem uma direção certa. E se a palavra do Senhor nessa semana é sobre isso, meu irmão, tenha absoluta certeza que o Senhor vai enviar alguém para que você abençoe e através disso você seja ricamente abençoado em nome de Jesus. É um princípio que às vezes a gente não entende. O Senhor nunca vai nos dar nada pronto. Entenda isso. Deus nunca vai te dar nada pronto. Tudo na palavra do Senhor é mediante a lei da semeadura. No mundo é uma lei natural. Você planta, você colhe. Tem gente aqui pedindo para ser mais paciente, para que Deus dê paciência. Deus não vai te dar paciência. Deus vai colocar um problemático chato para te testar a paciência. É assim que Deus vai fazer. E às vezes a gente não entende. Ele vai testar a nossa paciência. Aí você vai descobrir a paciência, porque você vai aprender a ser paciente. Tem gente que quer aprender a perdoar, e aí Deus prepara todo o ambiente para você liberar perdão, e você não consegue perdoar. E a Bíblia diz que perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. O Senhor só nos vai perdoar, só vai nos perdoar se nós perdoarmos primeiro. É assim que diz a palavra do Senhor. É uma ordem de semeadura e de colheita. E a palavra do Senhor diz que tem muitas coisas que estão prontas para ser liberadas na nossa vida, e só não são porque nós não conseguimos semear, nós não conseguimos perdoar, não conseguimos liberar o perdão, e por isso não recebemos do Senhor. E Deus não vai quebrar os princípios. Deus não tem compromisso com o homem. Deus tem compromisso com a sua palavra. É com a palavra dele. Então se a palavra for respeitada, Deus age. Então entenda que tudo que o Senhor vai preparar para nós, Ele vai fazer em forma de semeadura. Tem gente que tem orado para que o Senhor abra portas financeiras. A única forma de o Senhor te abençoar financeiramente é você investindo financeiramente. É a lei natural das coisas. As pessoas que têm investido na obra do Senhor têm colhido bênçãos de provisão, porque o Senhor tem prazer em abençoar. Ele abençoa porque Ele sabe que quanto mais próspero você for, mais você vai fazer com que a obra cresça. É uma coisa natural. Então, meu irmão, entenda que tudo no reino de Deus, tudo é através da lei da semeadura. Eu não sei o que você tem buscado do Senhor. Eu não sei se você precisa de mais amor,
Deus vai preparar um terreno para você plantar amor. Se é paciência, Deus vai preparar. Se é financeiro, Deus vai preparar. Deus vai preparar um terreno nessa semana para você. Fique atento e lance a semente da palavra de Deus, porque os frutos são a recompensa do semeador. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Amém? Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.